Glória a Deus, aleluias. Convido os irmãos, vamos colocar as mãos aqui na frente. Estende as suas mãos. Ele já está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas vamos orar pela vida dele e pelas nossas também, para que a gente venha levar uma porção redobrada essa noite, amém? Pai amado, neste momento, Senhor, nós apresentamos a vida do Teu Filho, que está aqui incumbido trazer a Tua palavra. Ele hoje seja a verdadeira boca de Deus em nossas vidas, que venha falar não o que queremos ouvir, mas que o Senhor tem transmitido ao coração dele. Nós sabemos que essa palavra hoje é uma palavra de cura, de libertação, de transformação sobre nossas vidas. Porque a Tua palavra diz, onde o Senhor está, algo acontece. E o Senhor é a palavra viva, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Nós te pedimos pela vida dele também, unge ele dos pés à cabeça, Senhor. Dê ousadia cada vez mais, renovo tanto a ele quanto a família dele, Senhor. Que tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. E que Tua palavra venha de contra os nossos corações, que nada venha atrapalhar nós escutarmos a Tua palavra essa noite. Assim nós te pedimos, engrandecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas pela vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos, amém. Obrigado, Ariana, pelas palavras, amém. Nós estamos aqui nessa noite. O Espírito Santo tem falado no meu coração. Quinta-feira, a igreja não estava com um pouco número de pessoas, mas o Espírito Santo trouxe uma mensagem. Eu comecei ela na quinta, não consegui terminar. Aí eu ia pôr a escala, ia pôr um irmão para ministrar hoje, mas vai ficar para os próximos domingos. Mas o Espírito Santo me conduziu a dar continuidade na mensagem, fazer uma reflexão do que foi ministrado e dar uma continuidade, né? Porque nós estamos num tempo, um tempo onde o Senhor quer fazer grandes coisas, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Aquele que nos trouxe até aqui é fiel para nos lançar na promessa, né? Dentro da terra da promessa, amém? E você precisa saber que você tem um amigo fiel do seu lado e em você, né? Você não está sozinho. Às vezes a gente se sente sozinho, mas você não está sozinho, né? Eu não estou sozinho, e eu sei que às vezes parece que estamos sozinhos, quando olhamos a tempestade, quando olhamos o vento forte, né? Mas nós não estamos sozinhos, amém, irmãos? Somos a igreja de Jesus Cristo, amém? Quantos creem assim? Amém? E Ele está conosco através do Espírito Santo, né? Eu ainda não defini um tema para essa mensagem, mas vou aqui dar início nela. Eu só queria fazer um pedido para a igreja. Nós tivemos uma reunião terça-feira, e nós temos um ministério infantil que tem dias, tem 35 crianças, 40 crianças, e nós, a liderança, se moveu em compaixão, em compartilhar com a igreja uma necessidade. O ministério infantil hoje, ele conta com as professoras aí do própria igreja, que são treinadas, passam por reuniões. O material didático que eu trago para as crianças é um material que eu compro na vinha, e também material que vem da Capitão Casa, da nossa igreja. Então a gente faz uma seleção e ministra na vida das crianças. Elas não estão aí de forma aleatória, jogadas só para ganhar tempo. Não, nós temos um propósito com as crianças, né? Com os juvenis. Quando eles vão crescendo, que eles sentar aí junto com vocês na igreja, você pode ter certeza que eles vão já sentar dando fruto. Amém? Esse é o nosso trabalho, é em prol disso, é que os seus filhos deem fruto. E frutos que permaneçam, frutos para Deus, né? E esses dias tivemos um problema com a TV, fizemos uma reforma, a TV quebrou a tela, a gente teve uma despesa, tivemos um conserto das mesas, e hoje nós estamos com a dificuldade com os lanches das crianças. Então, de repente, você que é mãe, pai, quer auxiliar com os lanches, sei lá, quer doar caixa de suco para a gente doar para essas crianças, quer fazer um bolo, uma torta, mas lembre-se, acima de 30 pedaços, né? Porque pode ser até pequeno, mas que seja 30 para suprir, porque a gente não pode estar dando somente doces para ela, queremos dar alguma coisa, mas a nossa cozinha não tem estrutura para algo muito, então a gente tem que trazer pronto, porque as monitoras já se preparam a aula para dar, então algumas tias trazem, mas todas as vezes elas também chegam uma hora que não aguentam. Então eu lanço esse pedido para a igreja: se você quiser fazer uma doação de uma torta, de lanches, vou dar uma ideia aí, lanches naturais, né, que seja do dia, bem refrigerado, bem condicionado, né, e de repente lanche com frios, você pode fazer, trazer a doação para a igreja. Fala com as monitoras, com a Ângela, com a pastora, para organizar a data, só para não confrontar para dois trazer na mesma data e não a data ninguém trazer nada, tá bom? Mas se você quiser fazer isso, é um apelo que eu faço para a igreja.
para a gente dar um lanchinho para eles, entendeu? Talvez se daí hoje, daqui 4 meses você vai, né? Somos uma igreja de em torno de 90 pessoas, 80 pessoas, 100, quase 100 pessoas, dá para a gente compartilhar isso. Amém, meus irmãos? Então nós contamos com essa ajuda aí. Ok? Então nós vamos ler um texto aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Já lembrando os irmãos que o nosso cursão bíblico aos sábados vai virar matéria, o último sábado, né, Nilson? Último sábado. Quer falar alguma coisa do cursão, Nilson, para a igreja, fazer um convite? Vem cá, irmão. Faz um convite, conta como que está sendo. Vamos dar uma salva de palmas para o Nilson, para a Gláucia, até se ela quiser vir também. Não, sei que ela não gosta, então. Mas assim, de repente, o Nilson, para você ter ideia, o Nilson está com a gente quantos anos, Nilson? 10 anos, né? 10 anos com a gente. Mudou lá para Mauá, mas falou, pastor, o coração está aqui na Igreja Batista Vida Plena de Diadema. E ele sai no sábado, para você ver o que é o esforço, né? Sai de sábado lá de Mauá e vem aqui ministrar o cursão bíblico para nós. Aqui eu estive aqui na aula e é uma bênção, aprendizado. Então eu quero que ele compartilhe como tem sido essa matéria, o caráter de Cristo em nós, porque vai entrar uma nova revista daqui 2 semanas. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Então, irmãos, o cursão tem sido uma bênção, né, na minha vida, na vida dos irmãos que estão vindo. E é muito edificante para toda a igreja, né? O caráter de Cristo, como nos moldar, né? O pastor Orivaldo, né, que criou a revistinha, é um homem de muita sabedoria, né? Ele instrui bastante, assim. E o livrinho, ele é muito confrontador, assim, sabe? Muitas atitudes que nós temos, né? Algo que marcou muito a gente no nosso diálogo entre nós, os irmãos que estão participando, né? Que pressão gera poder, né? Então, mediante as situações que nós vivemos nas nossas vidas, precisamos passar por determinadas situações, né? Mas aquela situação, ao passarmos e sermos aprovados, né, aquilo é concedido a nós o poder de Deus. E outras muitas coisas mais, né, que a revistinha agrega. Então, eu convido a todos que estejam aqui, né? Tem uns irmãos já vindo, né? Sempre fiel, assim, vindo. Então, eu convido toda a igreja a participar, né? Para todos, inclusive para nós. Agora nós vamos entrar em outra matéria. E como tem sido bênção na minha vida, na vida dos irmãos que estão vindo, eu acredito que vai ser no corpo, para o corpo da igreja também. Amém, meus irmãos? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Nilson. É uma bênção o cursão bíblico da igreja, as matérias, né? Eu lembro, irmãos, que eu saía, quando eu me converti, ia lá para Capitão Casa, era de terça-feira, a minha turma, né? Que eram algumas turmas, eram turmas pequenas, e chamava-se Escola de Ministério. E era muito bom, porque muito do que eu sou hoje, e do que eu vivo hoje, prego hoje, é ensinamento que veio lá atrás, né? Então o Nilson está aqui, super qualificado, uma pessoa que ministra de uma forma muito, assim, intensa. E também, a partir de mais alguns dias, nós vamos iniciar um curso onde eu convidei alguns irmãos a fazer parte. É um curso já de maturidade, né? Que vai ser online, não vai ser presencial. O nosso cursão ele é presencial às 16h30 aqui na igreja, aqui mesmo no prédio. Mas, de repente, você quer fazer esse curso de maturidade, fala comigo ou com o Nilson. Nós vamos abrir essa turma provavelmente aí para as próximas semanas. Já convidei alguns irmãos, já temos um grupo onde nós vamos estar colocando esses irmãos lá. Eu dei esse curso ano passado. E é muito bom porque é maturidade, né, para nós, para de repente você quer enfrentar, vai lutar, entrar em liderança, está numa célula e está lá sem saber o propósito. Por que está na célula? E a nossa igreja ela é uma igreja em célula, né? Nós cuidamos das almas através da célula. Então, de repente, você está ali e não sabe, não sei qual é o meu propósito, por que eu fui chamado, aí fica uma vida rasa com Deus. E Deus querendo que você aprofunde mais. Então, esse curso que nós vamos dar, que nós chamamos até de escola de liderança, né? Escola de liderança, ele vai ser online e todos podem participar. Gratuito, aula de 50 minutos online ainda, tá bom? Beleza, irmãos? Tem uma turma que já se formou no ano passado, estão aí nas nossas células. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Essa palavra falou muito no meu coração no meio da semana. Eu relutei, estava com uma outra mensagem, onde o tema da mensagem é as 4 árvores. Mas eu falei, eu não vou falar das árvores hoje, vou falar mais para frente. Mas é sobre edificação, mas eu entendo que a edificação, o ano da edificação que nós estamos vivendo, a edificação começa dentro de nós. Na vigília, nós ministramos aqui, quem estava na noite da vigília, no sábado anterior, retrasado,
A pastora ministrou sobre nós tirarmos o entulho que está na nossa vida, que atrapalha, e para que Deus coloque algo novo, a gente precisa tirar o velho. E aí depois o Senhor, na segunda palavra da noite, onde eu ministrei, o Senhor ministrou no nosso coração que tipo de material a gente tem utilizado para essa edificação. Saiba que você está aqui porque existe um propósito para a sua vida espiritual, amém? Não se comparem nunca, meus irmãos, com aqueles que vivem na carne, com aqueles que vivem no mundo, pois o propósito deles são carnais, o nosso propósito é espiritual, amém? E aquele que tem um propósito espiritual, ele tem um propósito eterno com o Senhor, não é um propósito só para essa vida, mas infelizmente aqueles que a mente não é descoberta, eles têm somente um propósito na carne, nessa vida terrena, e essa vida terrena nós sabemos que ela é curta, amém? E ela é um pouco tempo, então o Senhor está te preparando espiritualmente para uma vida futura, plena e eterna com Ele, amém? Então guarda isso no teu coração. E Efésios 1:13 diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, deixa eu ver se está certo, está igual, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Eu li esse texto, quem estava aqui quinta-feira? Levanta a mão. Alguns irmãos estavam aqui quinta-feira, então vai lembrar de muita coisa que eu vou ministrar. Pode sentar, nós vamos só fazer uma oração. Alguns que estavam aqui quinta, hoje o Espírito Santo vai só concluir a mensagem, já estão com um pouco dessa mensagem no coração. E aqui Paulo está falando aos Efésios, né, a essa igreja. Mas eu gostaria antes de fazer uma oração com você, porque o Espírito é quem confirma. Eu compartilhei um livro, né, que é do Alan, eu presenteei ele me emprestou o livro. Aqui, como é que a gente trabalha aqui. Mas eu até mandei para ele, falei, irmão, finalizei o livro hoje, como Deus falou comigo. Por quê? É um livro. Mas quando o Espírito entra na leitura, quando o Espírito entra na pregação, aí o coração queima, é diferente. Quando o Espírito testifica, as coisas são do Espírito, aí você sente algo diferente. Você fala, meu Deus, que revelação, que sopro da parte de Deus, né? Que inspiração, como pode uma coisa dessa, né? E aí você começa a abrir um novo caminho, um canto, né? E nessa noite não vai ser diferente através dessa palavra, mas eu queria orar junto com você, porque nós estamos debaixo da dependência do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós sabemos que agora, a partir de agora, entra um conflito muito grande, um conflito entre a carne e o espírito, uma guerra, como Paulo descreve na carta aos Gálatas, Senhor, uma batalha, onde o espírito quer vencer a carne e o espírito, mas, Pai, nessa noite, prevaleça o espírito, e a partir de agora, que possamos deixar com que o espírito prevaleça sobre a carne, para que as nossas obras sejam obras espirituais, para que a nossa vida seja uma vida de edificação espiritual na Tua presença. Pai, assim eu oro, Senhor, pela Tua igreja, pelos irmãos que vão ministrar na célula, pelos irmãos que vão reunir-se na célula ou na família, que essa palavra os encha de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Salmo fala que a palavra de Deus, ela é doce como um mel, né? Um favo de mel. A palavra, ela é doce. Então aqui em Efésios 1:13, a palavra de Deus está dizendo, através de Paulo, aos discípulos de Efésios, os irmãos lá da igreja de Efésios, que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, do evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E eu perguntei quinta-feira aqui, quantos creem que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, recebe Jesus, ela recebe o Espírito Santo? Aí os irmãos ficaram meio duvidosos. Quantos, quando aceitam Jesus, vivem em plenitude com o Espírito Santo? Aí os irmãos ficaram meio assim. E aí nós descobrimos, quinta-feira, através dessa leitura, que quando a pessoa, ela ouve e crê na palavra do Evangelho, que é o que o versículo 13 está dizendo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Mas o Espírito Santo não é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, né? Existe o Deus Pai poderoso, o Filho e o Espírito Santo, cada um com uma determinada função, os três sendo o mesmo Deus, amém? Às vezes é meio incompreensível para você, mas é o mesmo Deus em essências, em pessoas diferentes, amém? Mas é o mesmo Deus. E o Espírito Santo, então, nós recebemos ele, somos selados com ele, a partir do momento que nós cremos na palavra e recebemos a verdade do Evangelho.
Então, o Espírito Santo está aqui. E se você creu e aceitou o Senhor e creu na palavra, o Espírito Santo também está aí. Amém? Quantos creem assim? O mesmo Espírito Santo, né? Não é outro. É o mesmo Espírito que testifica a palavra, que traz revelação da palavra, que usa a pessoa no louvor, que faz a pessoa ministrar, que faz com que você tenha um desejo ardente de vir para a igreja, de estar na célula, de ir para o cursão bíblico, sabe, de estar em comunhão com os irmãos, de sei lá, ministrar, convidar as pessoas para ir para o encontro, né, receberem a palavra também, serem batizadas. Então, o Espírito Santo, ele é o mesmo. Só que o que ficamos pensativos na quinta-feira, acho que eu deixei os irmãos com a incógnita. Por quê? Em alguns o Espírito Santo ele flui, ele sabe assim, ele testifica e a pessoa já entende logo, é comigo, né? E a pessoa já sai exercendo aquilo que Deus tem na vida dela. E ele já sai cumprindo, né? E outros não, a pessoa acha que não é, né? Acha que de repente não é comigo, essa palavra, essa vida de cristão, sabe, não é para mim. E a pessoa reluta, né? Mas no versículo 14, a Bíblia fala que esse Espírito Santo que nós recebemos, essa pessoa, que ele já está aqui, está aí em você, é a garantia da nossa herança. Nós temos uma herança nos céus, amém? O povo de Israel, eu ministrei Moisés domingo passado, o povo de Israel recebeu uma herança. Qual era a herança? A terra da promessa. Essa é a herança que Deus tinha para eles. Vou tirar vocês do exílio, da escravidão do Egito, e colocar numa terra que mana leite e mel. Essa era a herança. E você tem uma herança com Deus. Quantos creem que tem uma herança aqui? Tem uma herança reservada e separada para você. Tem uma herança eterna e tem uma herança nessa vida. Deus é quem nos coloca a receber a herança. E o Espírito Santo é o quê? A garantia. Em algumas Bíblias, não sei se alguém aqui está com a Bíblia corrigida, está dizendo assim, o penhor, né? É o penhor, o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança, é a garantia, ou é o pagamento, é o Espírito Santo. Então o que o Senhor fez conosco? Ele não nos deixou realmente órfãos. Ele não lançou uma palavra, uma simples mensagem. O Evangelho não é só uma mensagem. Ele lançou uma mensagem e foi embora. Que a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Amém? Mas ele não foi embora. Não foi essa a função de Cristo. Mas o que Cristo fez? Ele deixou-nos o Consolador. Amém? Ele deixou o Espírito Santo em você e em mim. Irmão, eu quero que nessa noite o Espírito Santo te encha da forma que ele tem me enchido nesses dias. Um espírito de alegria, um espírito de, sabe assim, de desejo, de vontade, de estar com Ele, de estar no lugar secreto, na presença dEle. Então assim, eu nessa noite, a minha função aqui é te ajudar a chegar nesse nível. Quantos querem chegar num nível aí de intimidade? Vai te responder um monte de pergunta, vai tirar um monte de dúvida que você tem no teu coração. Se você se aproximar e deixar o Espírito Santo fluir. Porque ele é a garantia da nossa herança, está dizendo no versículo 14. Mantenha aí Efésios 1,14, para eles acompanharem comigo. É a garantia da nossa herança até a redenção. Então, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, Ele é a garantia da nossa herança. Ele estará conosco. No dia em que o Senhor nos buscar, que Ele arrebatar a igreja, que Ele arrebatar os salvos, amém? Aqueles que são realmente dignos de serem arrebatados, vamos dizer assim, aqueles que forem receberão um novo corpo. Aí o Espírito Santo concluiu a sua função. Porque Deus teve a função, não teve? Deus fez algo? Fez ou não fez? A Bíblia diz que em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, havia trevas. Deus disse, haja luz. Ele desprendeu-se de quê? De energia, amém ou não? E criou a luz. E houve luz. Então, ele foi criando todas as coisas, menos a desobediência, menos o quê? A maldição. Isso foi criado por causa de consequências do pecado. Mas Jesus Cristo também trabalhou, não trabalhou? Ele não fez coisas? Ele não veio em homem, em forma humana. A Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou e se entregou em morte de cruz. O que isso quer dizer? Ele veio cumprir uma função. Veio como um homem, mas morrer em morte de cruz, para nos resgatar, pagar a dívida que você tinha, a dívida que eu tinha com a lei, a dívida que nos conduzia à morte. Agora ele pagou e falou assim, não, agora eles têm vida, porque eu já paguei, está pago.
Ninguém precisa pagar mais nada. Então Jesus veio e cumpriu. E a Bíblia diz que ele, então, ao cumprir, ele morreu, ressuscitou, né? Mas ele não nos deixou órfãos, ele enviou então o quê? O Espírito Santo, o Consolador, amém? E esse Consolador é o quê? O penhor ou a garantia da nossa herança. Qual a herança? A herança que ele vai vir nos buscar, amém? Quantos creem nessa herança? Ele vai vir nos buscar. A herança de que ele tem algo bom para você. E até quando? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Agora, o Espírito Santo, Deus fez tudo isso, meu irmão. Jesus fez toda essa obra. Eu nem entrei em detalhe porque não dá tempo, mas é muita coisa, né? E ele envia o Espírito Santo, no final do versículo diz assim, para louvor da sua glória. Você não pode simplesmente aceitar, caminhar com Jesus e a sua vida não trazer louvor para a glória de Deus. A tua vida não pode ser uma vida sem edificação. Tua vida precisa ter edificação. Você precisa passar por aí. Outro dia eu estava num lugar meio que irreconhecível. Eu fiquei quietinho assim. Falei, Deus, que a tua glória, através da minha vida, toque nos corações dessas pessoas neste lugar, sem eu abrir a boca. Não é? Os discípulos eram assim. Pessoas doentes, enfileiradas, deitadas nas calçadas, e a sombra deles curava as pessoas ali. É a presença do quê? Da pessoa do Espírito Santo. Então não há como especificar exatamente o minuto e o segundo que o Espírito Santo entra numa pessoa, a hora que ele aceita o Senhor como Salvador, a hora que ele crê no Evangelho, porque é por crer. Mas dá para ver que aquele que ouve o Evangelho crê, é selado com o Espírito Santo, amém? Você é selado com o Espírito Santo porque você ouve e crê. Pois é o que? A garantia da salvação. No Antigo Testamento, as pessoas, os servos de Deus, os filhos de Deus, eles eram chamados e o Espírito estava sobre eles, ou influenciando eles. E eles faziam grandes coisas, como Moisés, né? O próprio Espírito de Deus falou com ele, ou Deus falou com ele através de uma sarça, cobriu ele, orientou ele, né? Mas nos dias atuais o Espírito está em nós, ele está em você, amém? E então é algo ainda maior, por isso que Jesus disse assim, que nós faríamos obras maiores do que ele. Então, mas por muitas vezes, falamos do Espírito Santo, porém não da forma que ele realmente é em nossas vidas, né? E ficamos sem saber como realmente ele é. E para que ele serve? Para quê? Por que somos igreja? E você sabe que somente aqui, onde os santos se reúnem, é que o Espírito Santo, ele se manifesta em cada um de nós e nos edificamos e somos edificados uns com os outros com essa presença, amém? Com a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, nós não estamos sozinhos, pois o Espírito Santo da verdade e da vida está conosco. Fala para a pessoa do lado, o Espírito Santo está com você, está em você. E ele quer se manifestar em você, ele quer fazer com que você tenha ações do Espírito Santo de Deus, né? Então nós não estamos sozinhos. Agora, se você crê em Cristo, já tem o Espírito Santo em você, suas ações não são mais suas, amém? Você não pode, porque agora as ações são de Cristo, do Senhor. Os lugares que você está indo tem que ser os lugares que o Espírito Santo te orienta para ir, ou que Ele quer que você esteja, para que você o quê? Edifique, né? E por que isso tudo? Porque Ele deve prevalecer juntamente com a vontade dEle. Eu vou pedir para que os meninos do som coloquem Gálatas 4:6. E nós precisamos então crer nesse Espírito Santo, nesse Espírito de Deus que entra sobre nós, que está nos auxiliando, que fala conosco, que traz revelação. Porque o tema da nossa igreja, não sei se vocês já leram, 1 Coríntios 14:26 diz assim, o ano da edificação. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça isso tudo para edificação. Mas todas aquelas coisas que a gente vai fazer ali é através do Espírito e não da carne. Então precisamos deixar o Espírito fluir. Amém ou não? Quantos concordam comigo? Mas nós seguramos ele, ou não damos atenção a ele. Então nessa noite eu quero despertar você a dar atenção a esse Espírito Santo que está aí, falando com você, te orientando, te trazendo aqui todo domingo, quinta-feira, te levando para a célula, colocando o desejo de você fazer um curso, de estar no cursão, de ir para a equipe do encontro, de ministrar na vida das pessoas. Você precisa alinhar a sua vontade com a vontade dessa pessoa maravilhosa que é a do Espírito Santo, amém? Para que a sua vida flua. Gálatas 4:6 diz assim,
E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, né? E ao qual esse Espírito clama, Abba, Pai. Olha que maravilhoso, né? Que lindo. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Agora ele envia no seu coração. Está enviou o meu coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Então eu fico me perguntando, se Deus derramou esse Espírito no meu coração e clama, Abba, Pai, eu quero estar cada vez mais com Ele, amém ou não? Se o Espírito é santo, se eles tinham comunhão eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia fala lá no início, criou Deus, Deus ali é a palavra Elohim, Deus no plural, que é os três, o Pai, o Filho e o Espírito, em comunhão, criaram todas as coisas. E então, se eu tenho esse Espírito, eu quero estar em comunhão com quem tem esse Espírito, amém ou não? Eu quero estar em comunhão com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, eu quero andar em Espírito, não quero andar mais em carne. Mas nós vemos pessoas ainda num combate frenético com a carne. Então, assim, meu irmão, eu quero nessa noite, e minha irmã, fazer com que você dê maior lugar para o Espírito, para que ele prevaleça na tua vida. A tua vida com Deus vai ser diferente, se você mudar o seu pensamento. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua mente, ela não sabe o que é certo e o que é o errado. Você a treina. Por isso que a Bíblia diz assim em Hebreus, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque você vai ouvindo e vai mudando a sua mente. Ela não sabe o que é certo. Então, se você canalizar a sua mente para o Espírito, porque a sua alma é o que você vai dar conta para Deus, se você canalizar ela vai viver a vontade de Deus. Agora, se você pende sua mente para a carne, o prazer está nas coisas da carne, aí realmente você vai ter um combate contra o Espírito, você vai estar distante do Espírito. Então, o Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Esse é o propósito. Que a sua vida seja uma vida que derrame a glória de Deus. Você fala, pastor, num mundo tão terrível quanto esse, tem possibilidade de um filho de Deus fazer a diferença? E pior que tem, ou melhor que tem. Tem muita possibilidade de fazer grandes coisas se o Espírito Santo agir através de você, e não a sua carne. Amém? Então, irmãos, é o Espírito Santo que nos confirma o quê? O chamado, por causa do seu poder dentro de nós. Ele que testifica dentro de nós, eu tenho um chamado com Deus, né? Um poder de filho que cumpre o chamado do Pai. Ele quer te fazer crescer, amém? O Pai quer que você cresça, mas cresça em Espírito. Dê atenção para as coisas do Espírito. Dê atenção para a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Conduza a sua mente. Faça como o salmista, né? O salmista falava assim, aquieta aí minha alma, que eu quero ouvir o que o Espírito está falando. Porque às vezes a alma quer puxar sempre para a carne. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ouvir o Espírito, porque a Bíblia diz que no Espírito há gozo, paz e alegria. Porque senão você vai viver 20 anos na igreja, buscando paz, gozo e alegria, e não vai ter. E é o Senhor quem dá. Amém? O Senhor quem dá até para os seus filhos, até mesmo quando eles estão dormindo. Está lá dormindo, Deus está fazendo algo. E o exemplo muito grande dessa questão é o escravo e o filho. Os dois têm funções e propósitos diferentes, às vezes, dentro de uma casa. Né? Mas, às vezes, nós nos convertemos e ficamos com uma condição de escravo. Servimos a Deus como escravo. Tenho coisas para fazer, tenho que cumprir tarefas, tenho que executar tudo aquilo que é determinado. É um bocado de pedras e eu preciso quebrá-las. Né? O escravo ele tem esse trabalho árduo, ou se ele serve na casa, preciso ir lá arrumar a mesa do meu Senhor, preciso. Então, às vezes, nós servimos a Deus com uma mentalidade de escravos. Mas o Senhor está nos chamando para uma mentalidade de filhos, que clama, Abba, Pai. O filho tem coisa para fazer na casa do pai? Tem. Mas as coisas que o pai deixa para o filho fazer, as tarefas, são funções que ele não só deseja que sejam feitas, mas deseja que essas tarefas desenvolvam o caráter dele nos seus filhos. É o que o Nilson tem ministrado aqui no cursão. Que essas tarefas espirituais nos transformem um caráter de Cristo, amém? Um caráter de Deus, um caráter do Senhor, uma vida transformada, sabe? Que nós possamos nos encher da bênção e da prosperidade que vem dos céus para nós. Amém, meus irmãos? E, em consequência, as coisas também da terra virão. Eu estava hoje lendo Juízes, capítulo 8,
Engraçado que Gideão ganhou uma grande batalha com os midianitas, né, 300, e eles chegam cansados e pedem água. O povo fala assim, você não matou os reis ainda. E ele fala, meu Deus. Aí ele sai de novo com os guerreiros, vai lá, mata os reis e traz. Agora sim você cumpriu o propósito. E aí ele começa, e o povo começa a endeusificar, em vez de endeusificar Deus na vida de Gideão, começa a endeusificar Gideão. E é muito interessante, porque o homem ele tem uma questão, se ele não centralizar a força dele em Deus, ele começa a centralizar em alguma coisa. Ele começa a endeusificar as coisas. Então, cuidado com aquilo que de repente você está dando maior valor. Cristo, sendo o nosso Pai, o Senhor, Ele quer desenvolver em nós um caráter e uma particularidade que só quem é filho tem. Por isso que o pai e a mãe mandam o filho lavar a louça. Não é porque ele poderia ir lá lavar, mas meu filho precisa aprender que as coisas é dessa forma no reino. Então, todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si o maior poder que um ser humano pode ter. A terceira pessoa da Trindade operando poderosamente dentro dele. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. E aí, em conformidade com isso, o que eles vão receber? O fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a consciência, a amabilidade. Está lá em Gálatas 5:22. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, para alguns, as coisas de Deus são fardo. Fazer, levar o evangelho, ministrar para alguém, estar no culto, é um fardo. Por quê? E as coisas trazem uma grande canseira. Pastor, é um cansativo demais fazer célula. Abrir a porta da minha casa para uma célula, Deus me livre, cansativo. Mas por quê? Porque a pessoa está agindo pela carne. A carne cansa com coisas espirituais. Ela não quer. Ela quer o descanso e o prazer para a carne. Mas aquele que está aí vivendo no Espírito, que o Espírito fala com ele, e ele se relaciona com o Espírito, e ele jubila no Espírito, então ele não sente cansaço, mas ele sente vigor, ele quer avançar, ele quer mais estar com os irmãos. Daí nós conseguimos entender, porque esse dia eu estava perguntando por que alguns fluem, crescem, e outros, alguns querem muito, outros não querem nada com Deus. Uns querem estar debaixo das bênçãos, esperar o tempo, receber a bênção de Deus, outros não querem, né? Se esquecem que há uma grande herança, e que o Espírito Santo é o penhor dessa herança, é a garantia dessa herança, é aquele que vai te dar base, vai cuidar de você, até você receber a herança, amém? Porque às vezes você não é filho o mais velho, se você for olhar na lei da herança, recebe o filho mais velho, o filho mais novo ainda não recebe, às vezes você não recebeu a herança, porque não está no tempo de receber a herança, mas o Espírito Santo é a sua garantia, ele vai cuidar de você até o dia, ele está te ensinando para quando a herança vir, que nem a Ariana falou de 5 cultos, a herança chegou, os filhos chegaram, a obra está aí, ou de repente é um projeto seu familiar, a herança chegou, a resposta chegou na minha empresa, eu estou pronto, estou como um filho aprovado, amém? Um filho maduro, como o Alan ministrou aqui alguns dias atrás. Então, meus irmãos, nós precisamos dar lugar ao Espírito, dar lugar a esse Espírito, que é Ele que está nos conduzindo, é o Espírito Santo que vai te auxiliar, é o Espírito Santo que vai te trazer alegria nessa caminhada, é o Espírito Santo. Você podia vir aqui e eu falar para você que amanhã você vai receber uma grande promessa, o carro vai chegar na sua casa, você vai abrir, Deus vai abrir uma porta de uma casa própria para você. Irmão, isso tudo é uma questão de tempo para Deus e de trabalho, mas a maior riqueza e a maior expectativa é saber que você tem o Espírito Santo e que ele vai cumprir a herança. O que Deus queria que o povo de Israel tivesse consciência quando saiu do Egito é que Deus era com eles. Eu sou contigo, meu irmão. E quem testifica isso é o Espírito Santo. Então, a inquietação ela acaba. Quem se enche do Espírito Santo, quem está ali em relação íntima com o Espírito Santo, ele sabe, amanhã vai acontecer coisa boa. Aí você chega amanhã, o dia foi normal, no outro dia amanhã vai acontecer coisa boa. Você está sempre cheio de esperança, porque o Espírito Santo vai te testificando, amém? Agora se nós ficamos, parados com os prazeres da carne, a Bíblia diz que as obras da carne são o quê? Morte. São o quê? Desilusão. Se você olhar em Gálatas, abre para nós aí, meus irmãos, Gálatas 5, 17. Nós vamos ler aqui Gálatas, que Paulo está falando sobre esse conflito
sobre essa situação, e você vem para a igreja, você vem para um culto como esse, Deus quer que você desenvolva no Espírito. Vamos voltar um pouquinho, vamos ler aqui, ó. Versículo 16, volta um pouquinho, 1. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, versículo 17, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Então, se você é controlado pelo Espírito, e o primeiro ponto é esse, mas se o Espírito não estiver pronto, a carne vai dominar. Se o Espírito não estiver cheio em você, a carne vai falar mais forte. Porque eu falei aqui uns dias atrás, a dificuldade vai vir. O primeiro culto desse ano que eu ministrei sobre a edificação, eu falei assim para os irmãos: irmãos, aqueles que edificar a casa sobre a rocha, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai bater contra ela e vai mostrar a profundidade da fundação. Porque se a fundação estiver forte, o Espírito está forte, quando o vento bater, a tempestade bater, essa casa não vai ruir. Agora, se a fundação for fraca, se não tiver prudência, se ele não colocou a terra, se ele não construiu sobre a rocha, que é Cristo, eu falei ainda da base, que é Cristo, quando vir o vento vai ser ruína, e tamanhas serão as ruínas. Né? O próprio Senhor Jesus disse essas palavras. Então, qual é o primeiro ponto dessa palavra? Se o Espírito não estiver pronto, a carne vai dominar. Então, que nessa noite nós possamos começar a fazer essa separação. Porque o que vai te fazer conquistar as coisas é a fé. E a fé, ela provém do Espírito, não provém da carne. A fé, ela não é algo que você vê, mas é algo que você não vê. Sair de uma situação difícil que você entrou não é através dos seus olhos naturais, mas é através do Espírito de Deus, através daquele que habita em você, e você está afinado com Ele. Eu vou romper. Eu tive uma reunião com o nosso querido pastor Ivaldo esse final de semana, com os pastores, e eu falei para ele assim: 2019 foi o ano do teste para mim. Deus me testou, né? Porque eu vivi uma situação muito difícil em 2019 inteiro, e o tema da igreja era o ano da bondade de Deus. Só conseguia ver bondade de Deus quem tinha fé. E até o meio do ano, eu não tive fé para ver. Eu não tive fé para ver. Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, chorando aqui na igreja, como pode? O ano da bondade de Deus. E nós vivermos dessa situação. Eu quase concordei com ela. Só não concordei porque eu era pastor da igreja. Falei, meu Deus. Mas eu fui para casa em conflito com Deus. Fui mesmo. Fiquei lá, quieto no meu canto. Você nunca fez um conflito com Deus? Tem hora que a gente tem que entrar em conflito, irmãos. Por quê? Porque a carne quer prevalecer. Porque a dificuldade está batendo na tua carne. Porque as situações são difíceis na tua casa. Às vezes não está na casa do teu vizinho, não está na casa do teu irmão, mas está na sua casa, está na sua vida a dificuldade. Mas eu fui para casa e entrei em cash mesmo com Deus. Falei, Senhor, é verdade, aquela irmã tem muito sentido. E ele realmente falou isso para mim, ela tem realmente sentido para os que andam na carne. Porque bondade e misericórdia vos acompanharão todos os dias das vossas vidas. E o Senhor, Ele vai te acompanhar e vai exercer bondade no meio do deserto. Ou você quer testar se Deus está com você quando estiver tudo bom? Você nem vai lembrar de Deus. Então, eu fiquei pensando nisso. E aí eu, na outra semana, parei com ela e falei, irmã, você sabia que você tem muita razão no que você falou? Você falou mesmo, como que pode? O ano da bondade de Deus. Aí eu trouxe a resposta para ela. O ano da bondade de Deus e nós vivermos nessa dificuldade. Parece até que Deus nos abandonou, não é verdade, irmã? Ela, pastor, é mesmo. Eu falei, eu também concordo com você. Mas só que eu falei para ela, Deus não nos abandonou, mas Ele está nos tirando do meio do deserto. Isso é a bondade de Deus. Ele nos tirar de uma dificuldade que só Ele pode tirar, ninguém mais pode tirar. Tem situações na sua vida que só o Senhor pode fazer. Amém ou não? Quantos concordam comigo? Tem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. E glória a Deus que Ele pode fazer. Amém? E às vezes é interessante que nós só vamos recorrer a Ele depois que nós tentamos tudo. Então vamos recorrer a Ele primeiro, irmãos. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer que você recorra a Ele. Qual é a tua dificuldade? Qual a situação que você tem vivido? A carne está falando para você desistir? Abandona esse Jesus, abandona o Evangelho, um monte de gente abandonando. Mas eis que a terra está cheia da glória de Deus. Amém, irmãos? Pessoas que manifestam a glória de Deus são usadas para nos lembrar que o Senhor está conosco.
Segundo ponto, se em primeiro lugar, se você não estiver em espírito, a carne vai te dominar. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que você precisa crucificar a carne. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e me entregou por mim. A vida que vivo no corpo. Quantos podem repetir isso comigo? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmão, você pode sair daqui e de repente as coisas não mudaram. Mas dentro de você precisa mudar alguma coisa hoje, em nome de Jesus. Falo do Espírito Santo para a igreja. Falo do Senhor para você, porque alguma coisa precisa mudar hoje. Deus te chamou aqui para mudar alguma coisa na tua vida. Ele não te trouxe aqui à toa, não colocou desejo no teu coração, não montou, não armou, lidou com pessoas, trouxe pessoas aqui, levantou essa igreja à toa. Deus não faz nada à toa. Tem um propósito em você estar aqui, mesmo se você está pela primeira vez. Há um propósito de Deus por você estar aqui. Talvez você não entenda agora, mas um dia você vai entender, você vai vir até mim e vai falar: pastor, aquele dia você falou e é verdade. Eu precisava crucificar a minha carne e viver um pouco no espírito. As pessoas estão vivendo na carne. Eu fechei o comércio sábado e fiquei olhando o alvoroço por causa de um jogo de futebol. Alvoroço. Muita gente levando bebida, muita gente, sabe, assim, uma agitação. Eu falei: Senhor, as obras da carne atraem as pessoas. E nós que vivemos no Espírito, quanto as obras do Espírito têm nos atraído? Será que temos canalizado o Espírito para viver as coisas do Espírito? Estou dizendo que você precisa morrer, ser crucificado. Mas em algumas questões nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e entregar, não é verdade? Algumas coisas precisamos negar. A Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. Cada um de nós temos uma cruz que devemos entregar, o nosso corpo, né? Então a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não vivo mais uma vida no meu corpo antigo, na minha forma antiga de viver. Eu vivo pela fé. As coisas vão mudar, porque o Espírito vai me orientar. E aí você começa a usar coisas espirituais para mudar as situações naturais. O problema é que nós usamos coisas naturais para mexer nas espirituais. E aí não acontece, por quê? A terra não tem poder com o céu, mas o céu tem pleno poder com a terra. Nós precisamos invadir o céu. A sua adoração aqui não é um rito. Você vê que não é uma religião de você fazer alguma coisa aqui e mudar o céu. Cristo já fez isso por nós. Mas agora é aceitar, reconhecer. A obra da graça, a obra de Cristo é essa. Reconhecer Cristo. Ele venceu, eu também sou vencedor. Ele pagou, então eu não devo mais nada. Amém? Quando vem acusação, você precisa pôr Cristo na frente das suas situações, dificuldades. Amém, meus irmãos? Então, é nessa perspectiva. Do céu vem para a terra. Da partir de Cristo, porque Ele está lá. A sua posição agora é a mesma de Cristo Jesus. Parece mentira, parece brincadeira. Mas Ele está sentado à direita do Pai. E os inimigos debaixo dos seus pés. Os inimigos são debaixo dos seus pés. Quem tem sido seu inimigo? Quem tem se levantado contra você? O apóstolo Paulo disse assim: nem a morte, nem as principados, nem as dificuldades, nada pode apagar o amor de Deus que eu tenho, né? Que tem por mim. Nenhum tipo de dificuldade. Sem viver, irmãos, a partir da cruz, nós não vivemos o Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver a partir da cruz. É a partir da cruz de Cristo. Amém? Terceiro e último lugar, que é o que você precisa nessa noite. Pois se abandonou, aboliu um pouquinho a obra da carne, deixou de querer ali cobrar os seus direitos, sabe? Deixou de querer cobrar as suas honras, deixou de querer ser aceito, sabe? Visto, matou um pouquinho a sua carne. Em terceiro lugar, agora você vai se encontrar no lugar certo, encontrando-se no lugar certo. Jesus, ele estava a serviço do Pai, amém ou não? Jesus estava a serviço do Pai. O Espírito Santo está a serviço do Filho, que é Jesus, amém? Ele não foi para o Pai e deixou o Espírito dele.
você está agora em conjunto com esse Espírito. Então o Espírito está em você, é o mesmo Espírito que Cristo derramou. Então agora, a função está em você. Você tem potencial. Olha o que diz em João 14,16. Vamos fazer uma leiturinha um pouquinho extensa. Vai me acompanhando aí, irmão. João 14,16. As palavras de Jesus para você. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Diga para sempre. Nunca mais estamos sozinhos. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece. Talvez está achando que os outros vão ver o Espírito de Deus e você não vai ver. Mas você vê. Amém? O Espírito da verdade. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Promessa de Jesus. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Comunhão com o céu, irmãos, nós temos. Comunhão com Cristo. Aleluia. Quem tem os meus mandamentos, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a ele. Desejo de Deus. E disse Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Espírito Santo. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que ele estava falando antes de sua morte e crucificação aqui. Esse Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. Versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não tenham medo. Amém? Irmãos, o Espírito Santo é uma promessa e uma realidade. Uma realidade. Uma realidade de fé, uma realidade de convicção. Esse ano, você e eu precisamos andar na fé, junto com o Espírito Santo. E essa vida com Jesus vai ser maravilhosa com o Espírito Santo. Essa vida vai ser de alegria, de paz, de gozo e satisfação. Mas, pastor, e as tempestades? Elas virão, mas o Espírito vai te conduzir. O Espírito vai estar com você, te orientando, ministrando no teu coração a estratégia, colocando paz e esperança. A verdadeira paz, não a que o mundo dá, mas a paz que Cristo nos dá. Amém? E eu te faço uma pergunta nessa noite. Se nós estamos aqui, vamos nos encher do Espírito Santo. Eu creio que você está aqui, quer também se encher desse Espírito Santo. Tem como entristecer o Espírito Santo em nós? Tem, né? Tem como entristecer. Será que de alguma forma? De que forma? Coloca para nós, irmãos, Efésios 4:30. Eu já estou finalizando. Nós vamos subir um nível. Eu quero subir um nível. A cada dia um nível com Deus. Olha o que diz Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo. Você está falando para não entristecer, que a gente entristece. Quantos concordam comigo? Diga amém. Então, a irmã está certa. A gente pode entristecer o Espírito Santo. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha ele confirmando o que nós lemos no texto base, que é em Efésios, né? Também, só que no capítulo 1. Agora, no capítulo 4, ele fala assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Selados para o dia da redenção. Tem pessoas que estão com medo do dia da redenção, mas aquele que é selado não tem medo. O selo já marcou, está marcado. Para o mundo nós não servimos mais. Eu não sirvo mais para o mundo, nem você, que crê em Cristo. Mas para o Espírito Santo temos um grande valor. Amém? Porque somos selados.
Vamos morar com Ele na glória, na eternidade. Então o que o Senhor fala no versículo 31? Livros de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Por quê? Toda obra que eu faço sem consultar o Espírito Santo, eu entristeço. Tudo aquilo que eu vou fazer e eu não consulto ou não me relaciono com o Espírito Santo, eu estou indiferente com Ele. Se eu estou indiferente com o Espírito Santo, eu estou indiferente com Deus. Sabe aquela hora que, pastor, não teve jeito, foi o momento que eu rasguei. Você entristeceu o Espírito Santo, porque Ele estava ali, estava dentro de você. Eu até brinquei com a pastora hoje, que eu falei uma coisa assim, e aí ela respondeu de outra forma. Eu falei, você consultou o Espírito Santo, né? Consultei o Espírito Santo. Porque Ele é o nosso ajudador, até o dia da nossa redenção. Ele é o nosso ajudador, meu irmão. Então a resposta, nós podemos sim entristecer, quando nós vivemos indiferente. Agora, indiferente com o quê? Com o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Ele tem um propósito com a tua vida, sabia? Quantos creem aqui que Deus tem um propósito? O dia que eu entendi isso, a minha vida teve sentido. Não tinha sentido. A minha vida não tinha sentido, tinha coisas. Tinha muitas coisas, que Deus até tirou algumas delas. Mas não tinha sentido as coisas. Coisas sem sentidos não têm valor. As coisas precisam ter sentido. Deus coloca sentido verdadeiro nas coisas, porque as coisas têm sentido eterno. As coisas com sentido terreno é curto, não é duradouro, mas as coisas com sentido eterno são duradouras, meus irmãos. Então você precisa entender que o Espírito Santo tem um propósito com a sua vida. Tem um propósito com você nessa noite. Você precisa levantar, quando você se colocar de pé nessa cadeira, e falar, Deus tem um propósito comigo. Deus tem um chamado comigo. O que será que Ele tem comigo? Por que será que não aconteceu? Eu não tenho me tornado maduro? O que está acontecendo? A herança não chegou, mas Ele prometeu. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Está só esperando você alinhar com o Espírito Santo. Está só esperando você ter fé junto com o Espírito Santo. Andar por fé com o Espírito Santo. Ali do lado dele, sabe, andar na certeza. Mas a dificuldade está lá ainda para resolver. Mas eu vou na certeza do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nessa noite, fique de pé no seu lugar. E eu quero pedir que você curve um pouco a sua cabeça, que nós vamos fazer um exercício. O Alisson está aqui, ele é bom em exercícios físicos, porque é personal. E ele concentra, sei porque ele já me treinou, não parece, mas ele já me treinou. Mas o professor, ele acerta a nossa postura, ele nos corrige, ele fala, vai até aqui. Não, pode ir mais uma, outra série, vai. Não, aí até aí não, tá bom. O Espírito Santo é esse. Espiritualmente falando, meu irmão, é aquele que nos auxilia. É aquele quem vai falar para você, como a profissão do nosso irmão, Alisson. Ele vai falar para você, vai, avança, eu estou com você. Não tenha medo, não responda isso, responda aquilo. Não vá por esse caminho, vá por esse. É um exercício que nós vamos fazer aqui agora. Você vai fazer um exercício fechando os seus olhos para ouvir o Senhor falar com você. Nós não podemos sair dessa igreja da forma que nós entramos. Quando digo igreja, eu não digo prédio, mas digo desta reunião onde nós clamamos pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos relacionar e sair da forma que nós entramos. Moisés, como eu ministrei semana passada, não saiu da forma que entrou. Saiu com um propósito, cumpriu o seu propósito. Deus tem um propósito para com seus filhos, e é o Espírito Santo quem nos auxilia, nos orienta, nos ajuda, nos pondera ou nos acelera, se assim for preciso, necessário. Então, irmão, nessa noite, minha irmã, comece a orar e falar com o Espírito Santo. Ele é o seu intercessor. Ele é Jesus em você e você em Jesus. Olha que interessante. É o Espírito Santo. Ele é o Jesus em você. Você já procurou falar com Ele os seus anseios, as suas dificuldades? Pedindo orientação, força, pedindo para Ele apagar as mágoas, as marcas da tua vida, da tua alma. Nessa noite é hora de nós pedirmos ao Pai essa experiência, esse mover da parte de Deus, esse momento a sós com Deus, essa busca
comunica com Deus, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está aí dentro, o Senhor está aqui, porque eu creio na tua palavra, eu creio na verdade. E eu quero sair daqui vitorioso, vencedor. Não só usar o Senhor, não só falar com o Senhor aqui, mas quero falar com o Senhor todos os momentos da minha vida, em nome de Jesus. Você consegue falar com Ele em 1 minuto? 2 minutos? Ele é teu amigo fiel. Ele é teu amigo verdadeiro. Oh, aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, não abra os teus olhos. Sabe por que nós fechamos os olhos? Para olhar para dentro. Para olhar para dentro de nós. Ele está dentro de nós. Não mude a sua essência. Não mude quem você é. Só consulte o Espírito Santo para você mudar. Se você for mudar porque a carne está governando, então o Espírito Santo se alegra em você. Agora, se você não tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo, está indiferente com Ele, você talvez se entristeceu a Ele. Mas deixa eu dizer algo para você, Ele é bondoso, misericordioso como o Pai, porque Ele é um com o Pai, assim como o Pai é um com Ele. Ele é Cristo e nós estamos inseridos nele, estamos alinhados um com Ele e Ele conosco, numa comunhão perfeita. Sabe o que é comunhão? Pensamentos iguais, estratégias iguais, sentimentos iguais, em nome de Jesus. Descubra dentro de você agora, qual é o teu potencial no Senhor? O que o Senhor tem com você? Lance sobre Ele os anseios, os problemas. Não deixe os problemas e os anseios atrapalhar aquilo que Cristo tem em você. O Espírito Santo vai nos auxiliando. Espírito Santo de Deus, nessa noite nos auxilie. Queremos entrar na atmosfera do Espírito. Ajude-nos a combater a carne, Senhor. Ajude-nos a combater os desejos pecaminosos. Ajuda-nos, Senhor, porque amamos a Tua palavra. Queremos obedecer seus mandamentos, porque sabemos que o Senhor nos ama e tem o melhor para nós. Ó Deus, visita cada coração aqui, cada homem, cada mulher, cada mãe nessa noite, nesse dia das mães, que talvez está com o coração triste, Pai. Mas o Teu Espírito Santo traz consolo. O Espírito Santo traz orientação. O Espírito Santo traz vida para o ministério. O Espírito Santo traz vida para essa igreja, para os nossos departamentos. O Espírito Santo traz vida para os nossos líderes, anseio, desejo, força, garra, unção, poder. O Espírito Santo traz cura. Espírito Santo, move neste lugar. Espírito Santo, vem enchendo as nossas vidas. Que nós tenhamos espaço somente para a Tua voz, Senhor, para ouvir a Tua voz no nosso coração. Porque sabemos que o Senhor tem palavras de paz, de alegria, de descanso, de favor. Oh Deus, em nome de Jesus, que sejamos esse canal do Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que nós vivemos cheios do Espírito Santo para glorificar o Teu nome, Jesus, como diz em Efésios 1,14. A Tua palavra diz, Senhor, que nós vivemos com o Teu Espírito Santo até o dia da Tua vinda, para louvor da Sua glória, para trazer louvor da Tua presença. Aonde formos, Senhor, aonde estivermos indo, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, eu oro junto com os Teus filhos. Eu oro junto com os Teus filhos. Não tem melhor ombro para chorar. Não tem a melhor pessoa a reclamar ou a chorar do que o Espírito Santo de Deus. Ele quer ser teu amigo. Ele é o teu amigo. Ele só quer que você seja amigo dele. Quer que você seja o confidente dele. Para vencer o pecado, para vencer as lutas, para ter estratégias, para compreender o propósito. O seu lugar é no propósito que Deus tem para a tua vida. É junto com o Espírito Santo, trabalhando em linha com Ele.
quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós falamos, você é responsável pelos seus atos. Na verdade, não. Você é responsável de colocar os seus atos na mão do Espírito Santo. Você não é mais responsável sozinho, mas você é responsável em entregar para o Senhor, através do Espírito Santo, para que Ele venha falar com você, para que Ele venha te orientar. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, como igreja, os irmãos estão em casa, nós assistindo pela live também. Para um minuto aí, fala com o Espírito Santo nessa noite. Tira um momento proveitoso com Ele todos os dias. Curva sua cabeça no quarto. Fala um pouco com o Pai, através do Espírito Santo. Ele não está longe. Não trata o Pai longe. O Pai está pertinho, está em você. Mas você está tratando Ele como um Deus tão longe. Ele não está longe. Nessa noite, em nome de Jesus, desenvolvemos isso. Para aplicarmos isso todos os dias. Semanalmente nas nossas vidas. É para todo aquele que crer, viver isso. Novas ideias. Deus vai fluir ideia no teu coração, irmão. O Espírito Santo é fonte de criatividade para a tua vida. Deus vai fluir criatividade dentro de você, unção, coisas que só Ele pode fazer. Coisas só Ele pode realizar. Ele vai realizar na tua vida, em favor de você. Em nome de Jesus. Talvez você está tentando estudar tanto. Não estou te pedindo para não estudar. Mas o Espírito Santo está aí, cheio de ideias criativas dentro de você. Comece a usá-lo, comece a falar com Ele. Comece a consultá-lo em nome de Jesus. Comece a buscar esse Espírito Santo a partir de hoje. Talvez você entrou por essas portas com seus olhos fechados, irmãos. Talvez você nunca recebeu Cristo como Senhor na tua vida, Salvador. Levante sua mão aí onde você estiver. Receba o Espírito Santo, amém. Temos duas pessoas, aleluia, glória a Deus, amém. Vocês conseguem vir aqui para me orar por vocês? Podem vir aqui na frente. Vem aqui, eu quero orar por vocês, antes de nós louvarmos ao Senhor. Pode vir, tem mais alguém? Pode vir aqui na frente, auxilia elas. Pedir para a Ariana nos ajudar, fica aqui, amém, glória a Deus. Recebe o Senhor como Salvador? Já recebeu alguma vez? Já. Só quer renovar a aliança? Você também? Já recebeu Ele como Senhor? Só renovação da aliança? Vou pedir para a Ariana me auxiliar nessa oração. Vem cá, Ariana. A igreja, estenda as mãos. Temos mais alguém que quer receber o Senhor? Se tivermos mais alguém, vem aqui na frente. Pai, em nome de Jesus. Como é o seu nome? A Vanderlei e a Nicole. Vamos orar por elas, irmãos, nessa noite. Hoje estão precisando. Querem a voz do Espírito Santo. Pai, nós oramos pela vida da Vanderleia, Senhor, pela vida da Nicole. Colocamos as nossas mãos sobre elas. Não sejamos nós, Pai, mas eu sei que o Seu Espírito Santo é cooperador com essa obra. É a Tua presença que está aqui, invade o coração de cada uma delas e fala no íntimo delas. Eu só estou aqui juntamente com a Ariana como um canal, como essa igreja, como um canal, para que elas sintam a Tua presença, ouçam a Tua voz. Vem retirando toda a mágoa, toda opressão, que elas se encontrem novamente, reforcem essa aliança, e que essa aliança agora cresça. Ó Deus, que essa intimidade, Senhor, permaneça sobre a vida delas, em nome de Jesus. Há uma grande festa acontecendo, porque talvez elas estavam se sentindo tão longe do Senhor, mas o Senhor está tão perto delas através do Espírito Santo. E eu creio, Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, através do Teu poder, elas estão sendo renovadas, estão sendo edificadas, Senhor, e serão, ó Deus, um grande instrumento em Tuas mãos, Pai. O Teu propósito estará se cumprindo a partir da vida delas, em nome de Jesus. As auxilie, Senhor. Limpa o coração e tira toda acusação, Pai. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a caminhada, Senhor. Fale com cada uma delas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida delas nessa noite. Receba, Pai. Que elas Te recebam também, Senhor. Pois o Senhor já as recebeu de braços abertos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vanderleia, Nicole. Deus abençoe em nome de Jesus. Ariana. Nós vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você já louvou com o Espírito? Tenta louvar com o Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha, Deus, venha.
Louve com o Espírito Santo. Deixe ele sair em som através da sua Nós boca. estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória Contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Chame a presença dele aí. Crie um nível de intimidade mais profundo com o Senhor. tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem neste lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória. contemplar. Diga para ele, então vem. Então vem me incendiar. Chame a presença dele. Ele está aqui, ele está aí dentro de você. Diga, clame. Sua glória contemplar. Contempla a glória de Deus. Pega na glória de Deus. Contemplar é se encher. Contemplar é segurar. Aleluia. Chama a presença dele. Te damos glória, Senhor. Cante. Teu é o poder. Canta bem forte, igreja. Pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Chama a presença dele. Não espere um outro mover. Pode não existir um outro dia. Clame hoje a presença do Espírito Santo, como se fosse o último dia. Porque Ele é precioso, ainda podemos louvar a Ele. Vem me incendiar. Diga para Ele isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Sua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Pelo Senhor ter se revelado para nós. Obrigado porque um dia o Senhor não olhou os nossos defeitos. O Senhor não olhou a nossa situação, a nossa condição. Mesmo sendo agressores, opressores contra Ti, o Senhor se entregou naquela cruz. O Senhor fez uma obra, Pai. O Senhor iniciou um grande processo onde hoje nós estamos inseridos.
Esse deve ser o nosso maior desejo, Pai. Estar plenos com o Teu Espírito Santo. E eu nessa noite, junto com a Tua igreja, Senhor, clamo pela Tua presença, Espírito Santo. Venha nos encher, venha ser o nosso amigo íntimo, fiel. Venha ser aquele, ó Deus, em que os momentos possam ser de lutas ou de alegria, que o Senhor esteja no nosso coração. Que o Senhor nunca esteja esquecido. Que nós nunca tenhamos esquecido ou indiferentes com o Senhor. Queremos que o Senhor esteja regozijando em nós em Ti, como uma comunhão perfeita e plena, assim como o homem tinha, Pai, contigo, Senhor, no Éden, onde o Senhor se relacionava com ele. Mas hoje, a Tua palavra diz em Gênesis que era só na virada da tarde que o Senhor aparecia para falar com Adão, mas hoje, através do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de falar com o Senhor a todo tempo. Nós temos o momento, a oportunidade de falar com o Senhor em qualquer momento, onde estivermos, porque o Senhor habita dentro de nós. Deus, que o Senhor, os Teus filhos não fiquem indiferentes com isso, mas que creiam na Tua presença, que busquem Te conhecer. Espírito Santo, fortalece, para que eles não tenham tristeza em um limite, um nível em que não possam enxergar o Senhor, mas que a tristeza eles possam lançar em Ti. Um momento difícil, mas nesse dia, Pai, eu oro, Senhor, para que a nossa comunhão, a comunhão dos Teus filhos contigo, seja uma comunhão plena, uma comunhão duradoura, uma comunhão crescente, até o dia da Tua vinda nos ares, Tua vinda em secreto, levando-nos a morar contigo. E esse Espírito Santo nós já recebemos como um selo, até o dia da nossa redenção. O Senhor está falando isso nessa noite, que estará conosco. O Espírito Santo não vai nos abandonar em nenhum momento de nossas vidas. Todos eles o Senhor está, porque fomos selados, somos conhecidos de Deus. Somos filhos conhecidos de Deus, através de Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Te faço um apelo, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Você que recebeu Cristo um dia, você que está caminhando nessa igreja há um bom tempo, ou não é dela, mas está aqui hoje, não pertence ainda, mas está chegando hoje. Espírito Santo quer falar, estar com você. Não deixe Ele de lado, não fique indiferente com Ele. Consulte Ele primeiro. Tenha esse hábito. É tão difícil, porque o pecado trouxe um senso de individualidade, individualismo em nós. Mas eu creio que através do Espírito Santo, através dessa palavra, você vai pensar nisso. Você vai começar a colocar em prática. E você vai ter fruto disso. Amém? Você vai começar a pensar, você vai sentir, você vai agir, vai começar a ter fruto de uma vida com o Espírito Santo. Que você dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Graça e paz a todos. Boa noite. Pedir a gentileza que vocês se sentem, por favor. Pedir para os... Quer ajuda? Hoje é um dia, uma noite especial, né? Hoje foi um dia especial, o Dia das Mães. Cadê as mães aí da nossa igreja? Estão aqui. Parabéns! E nós do Ministério Infantil, aqui da Igreja Batista Vida Plena de Diadema, preparou uma apresentação para as mães, né? Um carinho, com muito carinho. E as nossas crianças que vão presentear vocês, né? Com essa fala, com essa música. Então, assim, mães, abra o seu coração. Se aqui não tiver o seu filho, mas assim, é para você, tá bom? A gente agora vamos se organizar aqui com eles. Só um momento, a gente se organizar aqui, puxar os fios para cá. Esse aqui pode afastar? Deixa eu pôr mais para trás, né?
aqui estão os nossos maiores tesouros, né? Nossos filhos. E essa semana eu ouvi um testemunho, uma fala de uma colega de trabalho, e ela falando da rotina da filha dela. E é uma rotina onde a filha não tem os valores que nossos filhos têm, né? E aí eu fiquei tão feliz, falei, Deus, obrigada por estar congregando, obrigada por estar cultuando a Deus junto com os meus filhos e ver as nossas crianças, sabe assim, prazerosas, entusiasmadas, quando estão lá em cima aprendendo do Senhor. E os nossos jovens, né, que estão perseverando, tendo um valor do que é família, descobrindo que a família é o maior tesouro que se pode ter na vida. E a fala dessa jovem é que eu não vou casar, eu não vou ter família, eu não quero filhos. E nós estamos aqui, né, com os nossos filhos, adorando ao Senhor, exaltando, né, através da vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Então, pai, mãe, se sintam privilegiados por estar na casa do Senhor junto com seu filho. Se sintam fortes, corajosos, porque vocês estão perseverando, ensinando o amor de Cristo para eles, ensinando valores que não é só para essa idade, mas é para uma vida toda, né? Então, que o coração de vocês se alegre com essa apresentação, porque tudo está sendo feito com muito amor, com muito carinho, em nome de Jesus. Todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também. E tem mãe de tudo quanto é tipo. Que de tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada, nunca lembra onde pôs a escova, a chave ou o aspirador. Tem mãe que é conectada, não sai da frente do computador. Tem mãe que adora a música e sempre entra na dança. Tem mãe que adora brincar e nunca esquece que também já foi criança. Tem mãe que adora a praia, outras preferem montanha. Tem mãe que tem medo de barata, outras têm medo de aranha. Tem mãe que gosta de cozinhar e faz um monte de coisa gostosa. Tem mãe que gosta de comprar e é super vaidosa. Tem mãe que é mais brava e gosta de tudo certinho. Tem mãe que é um doce e vive fazendo carinho. Tem mãe que é engraçada e vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais e sempre chega cansada. Tem mãe que também é vó, pois a avó é a mãe da gente. E tem mãe que também é pai, e isso é muito frequente. Tem mãe de todo tipo. Mãe alta, mãe baixinha. Mãe corajosa, mãe medrosa. Mãe magra, mãe gordinha. Mãe barulhenta, mãe quietinha. Mãe loira, ruiva e moreninha. Mas em uma coisa, toda mãe é igual. No seu amor imenso, gigantesco e especial. Em seu coração tão grande que cabe até o mundo inteiro. Que ama a vida que fez com um amor mais verdadeiro. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer.
Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Lindos, parabéns! Parabéns! Ó, vou pedir que as crianças fiquem aqui, Fê, para elas entregarem a lembrancinha, o presente que nós preparamos. Pode ser? Então, vem cá, crianças, voltem aqui, por favor. Isso. Vem cá, cadê nossos adolescentes? Volte aqui, por favor. Vamos entregar o presente para a mãe, vem. Pode deixar as placas aqui. Esse é o presente que o filho de vocês prepararam com muito amor. É. Quem tem mais de um filho vai entregar o presente para a mãe. Então, vou pedir que todas as mães se coloquem de pé, por favor. Todas as mães. Mesmo que o seu filho não esteja aqui, você vai receber um presente da nossa igreja com muito amor. Alguma criança vai entregar para você. Isso, pode entregar. Cada criança entrega para sua mãe. Se sua mãe já recebeu, você vai entregar para outra mamãe. Né? As mães estão de pé. Te amo, que linda. Isso. Dá um feliz Dia das Mães, dá um abraço gostoso. Eu não sou criança, mas eu quero dar um para minha mãe. Ah, pega aqui, ó. Entra na fila, tio. Aí, ó, tem um irmão aqui que vai pegar e vai entregar para a mãe dele. Isso aí. Nosso tesouro. Uhul. Ó, as mães que os filhos não estão. Ó, Alan, se você quiser pegar para sua mãe. Você que é mãe e seu filho não está aqui, fica de pé que você vai receber também um presente que foi preparado com muito amor e carinho para você. Todas as mães receberam? Ficou alguma mãe sem presente aí? Que não pode, não. Crianças, vem aqui, nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração. Você pegou para sua mamãe? Agora as crianças fiquem com a mãe, se a mãe estiver aqui. O pessoal fala que eu peguei as blusas de frio de todas as crianças e deixei lá no fundo, lá, tá? Tá bom.
Senhores pais, mães, ó, seu filho foi retirado a blusa, as blusas estão ali em cima, no balcão da cantina. Antes de você ir embora, você pega a blusa. Cada um vai com a sua mamãe. Vamos fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus. Ah, eles vão buscar lá em cima? Ó, filhos, pega depois? Você quer que já retira com você? Ó, a Fernanda, as crianças vão entregar também um certificado para vocês. Quer entregar? Quer chamar? A Lana. Cadê? Agora a gente vai chamar as mãezinhas aqui na frente. Pode receber o seu certificado e aguarda aqui, ó, conosco. Nós fazemos uma oração. Aqui na frente, cadê as mães? Samuel, vem cá, Samuel. Pegar o certificado da sua mamãe. Vitor. Vem cá, Vitor, pegar o certificado da sua mamãe. Luísa. Miguel. Qual Miguel? Sofia. Vem cá, Vitor, pega aqui o seu, ó. Leva para sua Luísa. O Miguel da Patrícia. Sofia. E o Lucas, cadê o Lucas do Vale? E o Miguel. Miguel, pedir que todas as mães se coloquem de pé, por favor. Se o seu filho estiver aí do seu lado, segura na mão dele. Vamos agradecer a Deus pela família, né? Agradecer pelos nossos filhos, que são o nosso maior tesouro, né? Tudo é importante nessa vida, mas se você perguntar para uma mãe o que tem mais valor, com certeza ela vai dizer que é o seu filho. Então, eu peço que a igreja também se coloque de pé e faça essa oração comigo. Oração por essas mães, oração por esses filhos. E oramos. A Fernanda, que ajudou o Ministério Infantil, né? Vem cá, Fê, a Ângela, as meninas da decoração, né? O pessoal também da organização dos brindes. Tudo aconteceu porque teve amor. Amor pelas mães, amor pelo trabalho na obra do Senhor. E nós entendemos o quanto é importante a nossa família, quanto é importante a família de Cristo. Então, a Nicole, todos que desenvolvidos, a Andréia, eu não quero esquecer ninguém todo o Ministério Infantil. Né? 3 domingos ensaiando essas crianças para fazer essa apresentação. Então, que os Ministério Infantil quiser vir aqui na frente, que não tiver com o seu filho, pode vir. Nós vamos erguer nossas mãos, orando por cada mãe, por cada família que representa essa igreja. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, como igreja, agradecendo a Deus por esse dia especial, que é o Dia das Mães, aqui comemorando com os nossos filhos, ó Deus. Sabemos que temos vários tipos de família, Pai, constituídos só com mãe, ou pai que é mãe também. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a cada mãe, dando saúde, ó Deus, dando sabedoria, renovando a força, renovando o ânimo. E que cada dia, Senhor, em cada lábio do Senhor Jesus, de cada mãe que está aqui, tenha as suas palavras de sabedoria para ajudar os seus filhos, ó Deus, a vencer os dias maus, a desfrutar da vida, a sorrir, mostrar, ó Deus, quanto é bom viver, Senhor, estar na tua presença, ensinando os valores, ó Deus, que o Senhor colocou, ó Pai, em nosso coração e tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos como família de Cristo. E eu te peço, ó Deus, continua abençoando nossos filhos, ó Deus. Deus, que eles cresçam em sabedoria, em amor, e que esse momento, Senhor, seja inesquecível e marcado para sempre na vida deles, e que a cada ano haja desejo, Senhor, de presentear, de homenagear, de honrar os teus pais. É o que nós te pedimos, agradecemos. Agradeço também, ó Deus, por cada departamento, ó Deus, que está envolvido, Senhor, nessa decoração, nessa apresentação, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da mãe. E sua mãe está aqui, sua família está aqui.
Eu acho que já teve muito abraço no dia de hoje, mas nós podemos encerrar com um abraço. Fala o quanto você o ama, o quanto a pessoa que está do seu lado é importante. Sua mãe não está aqui, mas tem alguém do seu lado que você pode abraçar, pode desejar algo de bom. Eu desejo a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Amém, irmãos. Deixa eu só liberar a bênção apostólica sobre os irmãos. A pastora, dia 21, tem saída para 6 horas da manhã, domingo, para a entrega dos pães aos moradores de rua. Vamos só fazer uma oração antes de todos irem embora. Amém? Deus abençoe o Ministério Infantil. Achei que a pastora já ia orar e liberar a bênção apostólica, mas eu quero fazer isso nessa noite. Também orar pela vida do nosso irmão Nilson, que está aniversariando hoje, né, Nilson? Amém? Vamos apresentá-lo em oração também, amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, agradecendo por esse culto, agradecendo, Senhor, pela Tua presença, por cada mãe, por cada família aqui reunido. Também apresentamos a vida do Teu filho, Nilson, Senhor, nessa noite, que completa um ano de vida, Senhor, que o Senhor venha completar, Senhor, e cumprir os Teus propósitos na vida dele. Abençoe o Senhor ainda mais, Senhor, de forma, eu sei que já é abençoado, mas que o Senhor possa cumprir e supri-lo em tudo, Senhor, e que ele cresça mais e mais na Tua presença, juntamente com sua família, Pai. Conceda a ele os desejos e sonhos que tem colocado na Tua presença. Assim eu peço, o Senhor nos leve em paz e que essa semana seja vitoriosa no Senhor. E até, Senhor, na terça estaremos aqui na oração, quinta no culto e domingo novamente, Senhor. E que o Senhor desça com Teu óleo, com a unção da Tua presença sobre as nossas células, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos à frente, permita dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Vão na paz.